Olá, paz e graça, meus irmãos. Bem-vindos a mais uma lição da revista da Escola Bíblica CPAD, revista do quarto trimestre de 2020, que fala a respeito da fragilidade humana e da soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. A lição de hoje é a lição de número 7, que tem por tema a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? O objetivo geral é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. Para isso, destacaremos o argumento de Bildade que contrastava o pecado com o caráter santo de Deus. Explicaremos a concepção de Bildade que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa e, por fim, esclareceremos a argumentação de Bildade que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. A verdade prática da lição diz que a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado. Então é em cima deste assunto que nós iremos discutir. E para isto está conosco hoje o professor Juarez. Paz e graça, meus irmãos. É uma alegria muito grande poder estar com os irmãos novamente no canal. Que Deus venha abençoar as vossas vidas. Uma nota de esclarecimento: o professor Anderson Velasque, em função de uma viagem, não pôde estar conosco na gravação de hoje. Retornará na próxima, se assim o Senhor permitir. No vídeo de hoje, estudaremos a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Veremos que ele apresenta o caráter santo e justo de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Estudaremos também a defesa que Bildade faz de uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem guiar-se em princípios espirituais. E por fim, analisaremos a ideia de um Deus inacessível levantado por Bildade. Lembrando que o diálogo de Bildade se encontra dentro daqueles 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos. Então, a primeira fala de Bildade está no capítulo 8 do livro de Jó, e Jó vai responder no versículo 9 e 10. A segunda fala de Bildade está no capítulo 18, e Jó vai responder no capítulo 19. E a terceira e última fala de Bildade está no capítulo 25, e Jó responde no capítulo 26. Vamos então para o primeiro tópico da aula de hoje. O pecado em contraste com o caráter santo de Deus. Para Bildade, as ações de Jó diante de Elifaz não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Por outro lado, como Deus não era injusto, Jó deveria então reconhecer seus pecados, pois é por causa deles que lhe sobrevieram as aflições. Bildade, ele via a relação entre a justiça de Deus e o pecado humano de 2 formas. Em primeiro lugar, Bildade vai dizer que Deus pune os maus. Isso está lá em Jó capítulo 8 e versículo 4, quando Bildade vai atribuir a morte dos filhos de Jó a pecado que eles haviam cometido. Então, na visão de Bildade, os filhos de Jó estavam sendo punidos por serem pecadores. E a segunda visão de Bildade, ou a segunda forma como Bildade via a relação entre a justiça de Deus e o pecado humano, é que se por um lado aos maus Deus pune, por outro lado aos bons Deus perdoa. Com relação a isto, irmão Juarez, tens alguma coisa a acrescentar para enriquecer a aula de hoje?
O interessante é que nós poderíamos resumir a teologia dele nisso mesmo, a teologia dos bons e dos maus, né? Irmãos, só para dar uma acrescentada junto com o irmão ali, corroborar, Bildade também é daqueles que o Senhor, no capítulo 42, versículo 7, vai dizer que o que ele fala não é correto. Assim como Deus chama Elifaz e diz: você e seus 2 amigos não falaram o que era reto de mim, assim como o meu servo Jó. Então, só para nós entender já que o que Bildade fala de Deus não é correto. Amados, então aqui o que acontece? Deus é justo. Isso ele alega que Deus é justo. Então, se Deus é justo, e se ele tem essa teologia dos bons e dos maus, e Jó está passando por todo aquele problema, então Jó, mesmo dizendo que não tem nada errado com ele, então se ele fala que não tem nada errado, há algo oculto ali. Há algo que ele não quer contar. Isso seria o oculto, que ninguém sabe. Tem algo que está ali que ele deveria de contar e confessar. E o interessante é que o irmão Daniel falou dos filhos ali, que ele fala que os filhos pecaram, por isso que eles foram punidos. Nós sabemos que Jó fazia sacrifício pelos seus filhos. E também o interessante é o que ele fala no 5. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor. Você sabe o que eu entendo que ele fala aqui? Ele diz ali, os seus filhos não tem mais tempo. Eles já foram punidos. Mas você, há tempo para você ainda. Se você se voltar a Deus, mal ele imagina, mal ele sabia que Jó estava com Deus. E um detalhe importante que nós não podemos deixar passar nesse versículo que tu acabou de ler, o versículo 5 e o versículo 6, é que Bildade, ele vai, por ter uma visão limitada de Deus, o conhecimento limitado de Deus, ele vai atribuir a ação da justiça de Deus para com o bom mediante a meritocracia. Ou seja, o que Bildade está dizendo para Jó é justamente isso. Se você for puro e reto, ele, ou seja, Deus sem demora despertará para ajudá-lo e restaurará a justiça da sua morada. Ou seja, Bildade está evocando aqui o ensinamento da meritocracia, que o homem ele faz por merecer. E só que é importante nós frisarmos que não há nada de bom no homem. Isaías vai dizer no capítulo 64, no versículo 6, que todos nós, Isaías vai dizer, todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Forte. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. Olha o que Isaías está dizendo em relação à justiça humana. Diante de Deus não tem valor nenhum. Paulo, quando chega lá em Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, Paulo vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quando Paulo chega no capítulo 7, no versículo 18, Paulo vai reconhecer ao dizer que eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Ou seja, o ser humano, por melhor que ele se ache, e por melhor que ele ache que sejam as suas intenções, ele jamais poderá alcançar o favor do Senhor através das suas obras. As pessoas não são justificadas pelas suas ações. As pessoas são justificadas pela graça de Deus. Pegando um gancho na meritocracia, eu acho que é bem válido também acrescentar isso. Quando foi implantado ali o Decálogo, quando foi implantado ali os 10 mandamentos, o próprio Senhor estabelece esses mandamentos até para ter uma organização, mas principalmente para o povo ter um norte de saber o que era o erro, para o povo entender que havia necessidade de uma purificação, havia necessidade de uma redenção. O povo deveria de ver dessa forma. Mas o que o povo começa a fazer? Não demorou muito tempo para o povo achar que poderia ser justo cumprindo aquelas leis. E aqueles que se transformaram em 613 mitzvahs,
que são 613 preceitos, eles começaram a observar esses preceitos de maneira que daqui um pouco uns foram se achando mais justos que os outros. A meritocracia também ela entra num problema nos dias de hoje. Não foi só naquela época, porque nos dias de hoje há muita dificuldade em se entender. Quando você prega o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação, o que muitos pensam? Tá, mas Jesus, tá, eu quero Jesus, mas e agora, o que eu preciso fazer? E aí entra uma questão quando você diz, não, você não precisa fazer nada, porque Jesus já fez lá na cruz. E aí nós temos também uma dificuldade nisso, porque daí se pensa, tá, mas se eu não preciso fazer nada, então eu posso fazer tudo errado? Eu posso fazer, viver a vida como eu quero e ainda assim dizer que sou um servo do Senhor? E aí entra o que muitos não compreendem, que quando a graça entra na nossa vida, nós somos transformados para boas obras, mas somos transformados para boas obras. Então, a obra que eu faço, que acaba sendo bom em mim, é porque o Senhor fez no meu coração primeiro. Aquilo é o resultado dessa graça na minha vida, na sua vida, não é, irmão Daniel? Na nossa vida, que faz com que nós tenhamos essas atitudes. Então, não é o ser humano que vai buscar com mérito próprio essa salvação. E hoje é bem comum você ir pregar para alguém, você ir evangelizar alguém e ele pensar dessa forma, tá, mas eu não consigo entender, eu não consigo compreender, mas não vai compreender nunca com a mente, porque o Evangelho é poder de Deus, é algo que acontece lá dentro. Tanto que a Bíblia, quando ela fala em conversão, a palavra usada é uma palavra grega que é metanoia. Metanoia, ela dá todo o sentido de uma mudança de mente, de você mudar a mente. E quando você muda a mente, as suas atitudes mudam, as minhas atitudes mudam. Então o Senhor, Ele muda a nossa forma de pensar. E quando nós falamos, se nós somos pessoas que meditamos na Palavra de Deus, somos pessoas que nos aproximamos de Deus, oramos e buscamos a Deus, nós somos pessoas que vão externar essa graça que foi colocada em nós. Pegando o gancho do Juarez e finalizando aqui esse tópico, se as pessoas não são justificadas pelas suas ações, e sim pela graça de Deus, é mediante a ação de Cristo é que nós nos tornamos então justos. Porque toda a ação parte de Deus. João 3,16, o texto que nos fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós analisamos esse texto, o Pai ama e envia o Filho. O Filho vem, carrega nossos pecados, morre a nossa morte na cruz, para que através da sua morte nós tivéssemos vida. E a sua ressurreição é a garantia da nossa redenção. É o Filho quem nos torna justo diante do Pai. É a justiça de Cristo que nos torna justo diante de Deus. Não são as nossas ações. Não é o que eu faço. Não é o que eu sou. É o que Cristo fez. Bem. E é o que Cristo fez na minha vida. Então é a partir daí que nós então começamos a dar resultados. A partir do que Cristo fez por nós, nós começamos a dar resultados de gratidão. Eu não faço agora para ser salvo, eu faço porque eu sou um salvo e sou grato a Deus, então tenho prazer em fazer, ou seja, em servir a Jesus e a praticar as boas obras que Tiago vai nos deixar bem evidente lá, que nós não fizemos para ser salvo, fizemos porque somos salvos. E Paulo vai finalizar então este assunto da justificação, dizendo que somos justificados pela fé. Justificados, pois pela fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 5 e versículo 1. Então, na teologia, nós vemos Deus sendo revelado como o Deus justo. E na antropologia bíblica vemos o homem sendo mostrado como pecador. Mas temos Cristo reconciliando o homem juntamente para com Deus. Eu queria só frisar, antes de nós encerrar essa parte, que o próprio Bildade, ele tem uma citação que ele faz no versículo 11 e 12. Ali no 11. Pode o papiro crescer sem lodo, ou viça o junco sem água?
Aqui ele está fazendo então uma pergunta se essas plantas elas conseguem uma que precisa do lodo para crescer e outra que precisa da água, né, para vingar. E ele pergunta, pode uma viver sem lodo e outra sem água? No 12 ele diz, estando ainda na sua verdura e ainda não colhidos, todavia antes de qualquer outra erva se seca. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. Então aqui Bildade está falando do ímpio. Ele está falando aqui como, simbolizando por essas plantas, que elas morreriam. Aqui ele está dizendo que o ímpio sem Deus, ele vai perecer. Concluindo então o tópico 1, Jó refuta a teologia da meritocracia proposta por Bildade. O capítulo 9, versículo 2, versículo 30 e 31, deixa isto muito claro. Olha o que Jó vai dizer. Na verdade, sei que é assim. É porque, como pode o mortal ser justo diante de Deus? Versículo 30. Ainda que me lave com água da neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no lodo e as minhas próprias roupas terão nojo de mim. Ou seja, Jó está dizendo que a teologia dele não se aplica para aspectos da justificação diante de Deus. E avançando então para o tópico 2, onde nós trabalharemos a questão do pecado visto como quebra da moralidade tradicional, nós veremos ali que para Bildade, quebrar a tradição ou os costumes da época era uma forma de subverter a ordem moral das coisas. Ele não via nenhum problema em defender a justiça de Deus diante das alegações de Jó, de que as suas aflições não eram resultados de pecados. Com isto, nós podemos tirar alguns pontos do perigo da tradição. Que a tradição, muitas vezes, ela tira a compaixão, que é o que os amigos de Jó estão fazendo com Jó. No versículo 21 do capítulo 19, Jó vai dizer, tenham pena de mim, meus amigos. Tenham pena de mim porque a mão de Deus me atingiu. E ao invés deles se sensibilizarem com a situação que Jó estava passando, pelo contrário, a tradição o cegou e fez eles então agirem de forma insensível diante de Jó, acusando Jó de pecado. E Bildade, que no outro tópico, na verdade, no início da sua primeira fala, nós vemos já que ele é mais agressivo do que ele faz. Ele tem um falar mais agressivo, ele é bem mais direto, ele chega e toca no âmago da situação, até porque ele presenciou o primeiro diálogo que ele faz, então agora ele já chega com uma outra realidade. Agora no seu segundo, ele já pega e corta Jó de saída, né? Você não para de falar, Jó. Cala-te, preste atenção e então nós podemos te falar. E ali ele vai e faz um questionamento. Acha que nós não temos sabedoria? E ali, entre isso que o irmão estava falando, o versículo 4. Ó tu que despedaças na tua ira, será a terra abandonada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Aqui o que Bildade está falando? Bildade está dizendo que a ordem natural das coisas vai mudar só por causa de você. Que ordem natural aqui que ele está falando? A meritocracia que o irmão Daniel citou. Porque o que acontece? Para ele, o bom tem coisas boas e o mal tem coisas más. Aqui nós já entramos numa coisa que muitos anos depois foi ser conhecida como deísmo. Que Deus cria o mundo, vamos falar de uma maneira geral, Deus cria o mundo e estabelece preceitos naturais para que esse mundo siga o seu curso e as pessoas estão inseridas nesse mundo e cada um segue a sua vida e conforme as suas atitudes são coisas que vão acontecendo. Então agora ele diz, Deus vai alterar essa ordem natural das coisas por causa de você? Então a tradição muitas vezes não só tira a compaixão, como também ela promove a autojustificação. Os amigos de Jó
se achavam melhores do que Jó porque guardavam a tradição. Ou seja, verdade. por eles serem justos, serem retos, praticarem boas obras, eles não estavam sofrendo. Jó, por outro lado, sofria porque tinha pecado oculto que não confessava. Então, a tradição não só tira a compaixão, como também ela promove a autojustificação. E não só isso, a tradição muitas vezes também ela anula a graça. Anula a graça. No sentido de que eu não preciso de Cristo para me salvar. Eu posso me salvar apenas guardando os preceitos, guardando os costumes. Então esse é o perigo da tradição. Ela acaba sendo muitas vezes até moralista, né? As pessoas acham que é isto e ponto final. Não existe espaço para o contraditório. Interessante isso aí, irmão Manel, que você está falando, que o que acontece na questão da meritocracia, a coisa ela se torna tão complicada que aquele humildade, tipo, isso é só isso que pode acontecer, isso aqui a metodologia toda ela é fundamentada nisso aqui, e o bom sofre, o bom recebe benesses e o mal sofre, e não pode sair disso. Só que nós estamos falando de um Deus transcendental, que ele é transcendente e imanente, como foi citado na aula passada. E esse Deus que é tão grande, ele tenta explicar dessa forma, tão simplista assim. E Jó, diante desta tradição, deste moralismo que os seus amigos estavam despejando em cima dele, Jó, diante da insensibilidade dos amigos, das acusações, Jó não tem outra saída a não ser recorrer a uma ajuda externa. É importante salientarmos que a tradição, que Jó, ele entendia a importância da tradição. Sim. Entendia a importância dos costumes da época, da ordem moral. Essas coisas são boas, mas elas não são o fim em si mesmo. Quando se refere à questão da justificação diante de Deus, quando se refere para a questão da salvação. Então, por um lado, Jó entendia a importância, mas Jó sabia que não se aplicava para aliviar o seu sofrimento. Não era por ele guardar os costumes, guardar a tradição, que ele seria aliviado do seu sofrimento. E aí o que acontece? Jó não fica preso a essa tradição. Então Jó não tem outra alternativa a não ser recorrer a um fator externo. Jó, no capítulo 19, do versículo 25, Jó, no seu clamor da alma, ele aponta para a cruz, quando ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, a minha justiça, a minha esperança está nesse Goel, nesse Redentor, não em vocês, que só querem apontar algo que eu não fiz e querendo a todo custo que eu confesso. Então Jó, ele via em Cristo a sua esperança. Isso aqui é profético, esse texto aqui é um texto profético que apontava para Cristo. E interessante é que no próprio capítulo 19, ali no versículo 6, Jó nos deixa bem claro: sabei agora que Deus é quem me oprimiu e com a sua rede me cercou. Então Jó sabia que aquilo que estava acontecendo ali vinha da parte de Deus, embora nós sabemos que Satanás fez aqueles males nele, foi com permissão de Deus que isso aconteceu. Permissão divina. E mais adiante nós vemos que Jó dá uma sequência de pessoas que o abandonaram. Jó fala ali que os irmãos, os parentes o abandonaram. Jó fala que os servos ali, que os seus criados não o obedeciam, não o respeitavam mais, que as crianças zombavam dele. Imagina um homem que julgava na porta da cidade, agora as crianças estão zombando dele. E ele fala no 23 uma coisa que eu acho linda, e Deus honra ele, que ele diz: quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro. E essas palavras foram gravadas. Foram registradas. É verdade. Nós estamos falando delas hoje. É verdade, até hoje. Tópico 3, se encaminhando para o final da lição,
nós veremos o pecado em contraste com a majestade de Deus. No capítulo 25, Bildade ele exalta Deus como sendo o onipotente, né, o todo-poderoso, o justo. Mas por outro lado, Bildade ele rebaixa o homem a uma larva, a um verme. Só que por outro lado, nós encontramos a resposta de Jó a este apontamento que ele faz. Capítulo 26 e o capítulo 27, Jó vai enfatizar que realmente Deus ele é todo poderoso, que Deus ele é justo, mas também que Deus ele é visto como um Deus de amor. E por ser um Deus de amor, ele não cria e abandona, ele cria e sustenta, ele cria e ampara. E quando nós chegamos no Evangelho de João, citando novamente, já falei esse versículo só, citando novamente, João 3,16, nós vemos ali que o mundo que Deus ama não é um mundo justo. O mundo que Deus ama não é um mundo perfeito. Deus, ele ama um mundo caído, ou seja, homens pecadores, mulheres pecadoras. É este o mundo que João vai dizer que Deus amou de tal maneira a ponto de enviar o seu filho. Ou seja, nós vemos Deus amando um mundo caído. Nós vemos Jesus morrendo por pessoas pecadoras. Aqui nós derrubamos por terra o pensamento deísta. Deus não só criou o universo, como também Deus sustenta o universo. Deus é glorioso. Ele não só cria o homem que se afasta dele, como também trabalha para que o homem seja reconciliado com ele. É o que Paulo vai falar lá em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 19. Paulo vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando com ele o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Ou seja, Deus cria, Deus ama, Deus reconcilia o homem novamente consigo. Então Deus não somente cria o universo, mas também Deus sustenta o universo. Então, nosso Deus não é um Deus que cria e abandona. Nosso Deus é um Deus que cria e ampara. Nosso Deus é um Deus que está presente, sustentando todas as coisas. Então ele sustenta o universo com seu poder, ele sustenta o homem através da sua graça e da sua misericórdia. Jó ele vai falar ali no capítulo 24, eu vou só pontuar isso aqui até para também ficar claro para os irmãos, que Jó vai dizer que os maus roubam, que os pobres são explorados, que os perversos, assassinos, adúlteros e ladrões, às vezes numa ótica humana, a gente vai olhar e parece que eles momentaneamente prosperam. Então, o que Jó aqui está trabalhando? Ele está falando porque se de uma parte os bons terão só coisas boas, segundo a teologia de Bildade, e os maus terão só coisas ruins, o que Jó está querendo dizer é que nem sempre, num determinado momento, você olha para a vida de uma pessoa, digamos, má, uma pessoa ímpia que faz coisas ruins, terríveis com o seu próximo, enfim, o que Jó nos dá a entender? Que essas pessoas, num determinado momento, elas prosperam. Você olha para elas estão enriquecendo, elas estão crescendo, as suas famílias estão sendo grandemente prosperando. Então ele está nos colocando nessa situação. E hoje, se você olhar, não é um contraponto, porque se você olhar hoje também, muitas pessoas que não estão próximas de Cristo, não é, irmão Daniel? Se você olhar, elas estão prosperando, estão enriquecendo, estão ganhando dinheiro, estão levantando edifícios, estão abrindo empresas e mais empresas. Também não é uma regra. Pessoas que estão com o Senhor também prosperam. A questão que nós estamos tratando aqui é que, embora esses ímpios prosperem, ao fim, há um momento em que todos vão prestar contas do que fazem. Há um momento que todos vão ter que se colocar diante do justo juiz. E aí entra o que o irmão Daniel falou do nosso Senhor, que Jó acreditava, que o Jó entendia que haveria de vir o seu Redentor. E então, meus irmãos,
Cristo nos justifica. Embora a gente pode ter muitas bênçãos financeiras, se nós não tivermos Cristo, se Cristo não estiver na nossa vida, é como aquela passagem do rico, né? Que ele enche os seus celeiros e vai descansar. E daqui um pouco a Bíblia trata ele como um tolo, né? Quando pedirem a tua alma, o que tu dará em troca? Meritocracia? Não tem como. Isso tudo nós podemos resumir ao que a teologia chama de graça comum, né? Ou seja, tanto o bom quanto o mal, eles vão prosperar porque é a porção de cada um nesta vida. O sol nasce por justos e por injustos. Se nós trabalharmos com muito esforço, vamos adquirir nossos bens e assim por diante. É a graça comum, é a capacidade que Deus deu para nós subsistirmos enquanto espécie humana. Mas com relação à salvação ou com relação a livrar-se de problemas, de enfermidade, das moléstias da vida, esforço nenhum nos isenta disso. Ou seja, finalizando a lição de hoje, o sofrimento não é por causa de pecados ocultos. O sofrimento é por causa da condição humana do homem, a condição caída do homem. O pecado trouxe consequências e uma das consequências é a morte, a enfermidade, a dor, a tristeza, mas não quer dizer que no caso específico, quando alguém peca de forma específica, essa pessoa vai ser punida por causa disso. Não, o pecado é uma condição humana, do ser humano caído. E aí tanto os justos quanto os injustos vão sofrer todos com o mesmo problema. Irmãos, então aproveitando o que o irmão Daniel falou ali sobre os justos e os injustos, nós não podemos pegar, que fique bem claro isso, um Deus tão forte, tão poderoso, que é onisciente, onipresente, onipotente, e colocar uma teologia de forma. Pegar uma teologia de forma e aplicar isso em todas as situações, porque senão a gente vai conseguir problema. Não temos como, tanto que a teologia, ela estuda isso, nós estudamos aquilo que a revelação do Senhor nos diz de uma maneira que a gente entenda, consiga organizar. Então, tanto que por isso que nenhuma teologia é 100% isenta de falhas, porque os homens são falhos. Agora, a palavra de Deus ela é perfeita. Então, não pensamos que há na Terra alguém que conhece todos os mistérios de Deus. Nós não podemos... Você sabe aquele que sabe tudo o que está acontecendo na tua vida, que ele entende de tudo, que você está passando por uma dificuldade, um problema, ele já acha que sabe tudo, já se desenhou. Tem momentos que Deus realmente revela a algumas pessoas determinadas questões. Mas, irmãos, há muitos momentos também que pessoas vêm como este aqui, Bildade veio, com pensamentos seus quererem aplicar para nós. Então, com isso, nós finalizamos a nossa lição de hoje e pedindo para você, não deixe de dar lá o seu likezinho, se inscreva no nosso canal. Também não esqueça de ativar o sininho para que quando vier um novo vídeo você possa estar recebendo a notificação e estar a par de tudo que nós postamos no canal. Que Deus abençoe vocês, fiquem firmes com a graça do Senhor Jesus. De minha parte, só devo agradecer a Deus por essa oportunidade que nós tivemos e que Deus abençoe as nossas vidas e até a próxima aula, o próximo comentário. Paz, queridos.